Eu ainda vou colocar a plantinha. Qualquer coisa você fala também, tipo... Já começou? Já. Plantinha e plantona. Olha o tamanho dessa. Ô, bichinha, você é doida, né? Plantona. E aí volta pra plantinha. Plantinha. Peraí que eu tenho que fazer o vídeo. Pronto, there we go. Oiê! Hoje eu vou falar pra vocês um pouco da minha história de viagem. Eu tenho viajado por exatamente 8 meses agora. Quase 9, né? Ou não? 8. 8 para 9 meses agora. Eu passei por 3 países diferentes. Eu acho que essa é a diferença desse vídeo para vídeo normalmente de viagem. Que normalmente as pessoas falam mais de coisa turística. E no meu caso, eu morei nesses 3 países. Quer dizer, tô morando no terceiro agora, né? Então é um pouquinho diferente a perspectiva que vocês podem esperar desse vídeo. Mas só lembrando que é tudo minha experiência, talvez tenha um jeito melhor de fazer, um jeito mais fácil, um jeito mais inteligente, assim, de fazer, não sei. Mas aí essa é a minha experiência, já falando aqui, né? Então tá, vamos lá. Eu sou goiana, nasci em Goiânia, mas com menos de um aninho de idade eu fui pra Brasília, que é onde eu cresci. Estudei no ensino médio, fiz tudo, essas coisas, criei minhas amizades mais fortes e tudo. E aí, com 19 anos, a gente já tinha falado sobre isso antes, na verdade, eu e minha família, de querer se mudar, assim, para um país que a gente pudesse ter uma qualidade de vida um pouco maior do que o Brasil. E assim, a gente tava vivendo até uma vida um pouco complicada em questão financeira, e não assim complicada, tipo, não sei o quê, mas a gente não tinha uma vida tranquila, sabe? Meus pais trabalhavam demais, assim, eu tava no cursinho pra medicina, era uma coisa muito louca. Enfim, mas essa é a história para outro vídeo. Hoje eu vou falar um pouco da trajetória de onde a gente passou por viagem. Mas aí então, com 19 anos, com meus 19 anos, né, eu e a minha família e eu, a gente resolveu essa ideia de vamos viajar, vamos tentar outra coisa pra gente. E a nossa ideia principal foi o Canadá, porque a gente gosta muito da ideia dessa cultura canadense. E, poxa, inglês, uma língua meio que universal, vamos dizer assim, né, que você consegue emprego em muitos lugares, então mesmo que a gente não conseguisse morar aqui, ia ser uma grande experiência para emprego no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Enfim, e aí a gente falou, vamos tentar e tudo. Só que nisso, meu tio que mora nos Estados Unidos, o pai do meu pai, não, irmão do meu pai, o irmão do meu pai, ofereceu a gente ficar na casa dele lá nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado. E a gente podia estudar inglês e economizar muito a questão de hospedagem, né? E claro, a gente ia ver a família que a gente tava com uma saudade, que fazia um tempo que a gente não se via. E aí foi isso, então a gente falou, pô, a gente vai economizar, vai ver a família e vai aprender o inglês, assim, bacana, não é um inglês, assim, muito sotaquizado, com muito acento, com muito sotaque. E aí a gente falou, vamos então vamos. Fomos para os Estados Unidos, Denver, no Colorado, moramos com meu tio, estudamos numa escola de inglês chamada Emily Griffith, em Denver, no Colorado, em downtown mesmo. Então se você tem interesse em saber mais sobre essa escola, pode me falar, que a gente tenta conversar, mas assim, já falei, né, sou profissional, é só a minha experiência que eu posso te passar, tá? Então beleza. Então a gente foi para os Estados Unidos, a gente morou lá por 5, 6 meses quase, e foi super legal, a experiência foi muito válida, assim, o nosso inglês melhorou muito, né, a gente aprendeu muita coisa nova. A gente viu, assim, uma vida que era muito diferente do que a gente estava vivendo no Brasil, e a gente falou, pô, isso é muito legal mesmo, e até deu como é que fala? Quando você fica com um ar, assim, de lutar mais por uma coisa. Inspiração. Deu mais inspiração, assim, deu mais força pra gente lutar pelo aquilo que a gente tinha pensado inicialmente. E aí foi super legal e tal, e aí a gente falou, pô, então vamos agora aplicar pro Canadá? Só que aí o tempo da aplicação ia demorar mais do que o nosso tempo de visto nos Estados Unidos. Então aí a gente ficou naquela, né? Será que a gente volta pro Brasil? Será que a gente, né, vai pro outro canto do mundo? O que a gente faz? E até então todos nós já tínhamos vistos de turista pro Canadá, certo? Aquele ETA, né? O ETA, que as pessoas... Eu não sei, não vou explicar porque não é da minha área e tal. Mas tem na internet, se você quiser perguntar também eu te falo um pouquinho, mas enfim. Todo mundo tinha visto de turista para o Canadá. Só que a gente assim, ficou com medo de entrar no Canadá como turista e o governo achar que a gente tava querendo ficar de qualquer jeito. E não é o que a gente quer fazer as coisas certas, né? A gente quer fazer tudo certinho, dentro da lei e tal, pra ter mais facilidade, essas coisas. E aí a gente falou, será que a gente volta pro Brasil e tal, não sei o que, ficou naquela. E nisso, minha tia, irmã da minha mãe dessa vez, que mora nas Ilhas Cayman, no Caribe, que é em Georgetown, no Grand Cayman, falou, pô, vocês não querem vir pra cá porque
vocês podem ficar aqui na nossa casa, a gente tem 2 quartos extras. Carro? A gente tem 2 carros extras. A gente tem 2 quartos extras onde vocês podem ficar. E aqui é língua inglesa também, né? Então vai ser ótimo e tudo. E o marido dela é australiano, então dentro de casa a gente vai praticar inglês também. E, enfim, ela tem 2 filhas que também não falam português, só falam inglês, então ia ser ótimo pra gente praticar. E além daquele fato de ver a família, que é uma coisa ótima, né? Que a gente tava com saudade também. Então fomos lá, nós, para Grand Cayman. E a gente aplicou pro visto lá, saiu rapidinho, porque era visto de turista, né? E então fomos pra lá ficar com minha tia. No lugar a gente não fez aula nenhuma, porque lá tudo é muito caro. Então a gente ficou mais em casa, estudando pela internet, tentando praticar com os amigos que a gente foi fazendo lá e tudo. E no final das contas a gente morou 3 meses em Grand Cayman, no Caribe, foi super legal. Eu pratiquei muito o meu ouvido pra sotaque, e aí foi super legal, porque, por exemplo, o marido da minha tia é australiano, então a gente, assim, eu consegui aprender um jeito novo de escutar, né, assim, até de falar, e tinha muita gente de vários lugares do mundo lá. Foi muito bom pro meu inglês evoluir, e foi muito bacana, assim, a experiência foi muito válida, eu sou muito grata por ter feito isso. Eis que então, e lá a gente aplicou pro visto do Canadá de estudo, né, e saiu, então agora a gente está no Canadá. Então depois dos 6 meses de Estados Unidos, Denver, Colorado, nós fomos para Grand Cayman, onde nós moramos 3 meses. E agora nós estamos em Toronto, no Canadá, nosso 3º dia aqui, né? E foi basicamente essa a minha história de viagem. Aqui eu vou estudar, então aqui eu tenho eu vou ficar aqui 1 ano mais ou menos. 1 ano, se Deus quiser, né, tudo vai dar certo. Mas enfim, aqui o planejado é ficar aqui 1 ano com visto e tudo. E eu vou fazer um co-op, que é uma coisa bem interessante. Eu não posso explicar muito porque eu não tenho muito conhecimento sobre, eu só tenho conhecimento sobre o meu, né? Mas é bem interessante e vai ter muitos vídeos falando sobre tanto as cidades específicas, os países específicos que eu morei, Estados Unidos, Grand Cayman, e como assim, a história da questão de estudar nos Estados Unidos que eu achei, eu talvez não fale, eu não sei se eu falo. Vou pensar, se vocês quiserem, vocês comentem aí. Mas eu vou mostrar aqui um pouco de Toronto, vai ter videozinho especial dos lugares que eu morei, com dedicações especiais e tudo, que foi muito bacana. E é isso, então só pra te esclarecer melhor, nós somos 5 pessoas, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha Natália, eu e minha mais nova Lelê, que está aqui deitada atrás de mim, e a Nath está aqui. E aí, então somos 5 pessoas viajando, nós moramos nesses 3 países até então, e agora a gente tá aqui em Toronto, no Canadá, e torcendo pra tudo dar certo, correndo atrás de apartamento, correndo atrás de um monte de coisa, porque aqui é o primeiro lugar, né, que a gente vai fazer essas coisas. Mas enfim, vai ter vídeo sobre isso, e se qualquer pergunta eu posso tentar ajudar, mas já falando que eu não posso me responsabilizar por nada, porque eu não sei, eu fiz do meu jeito, talvez tenha um jeito mais inteligente de fazer, talvez tenha um jeito melhor de fazer. Então é isso. Aqui a gente tem uma folha de maple. Plantinha! E é isso, gente, eu tô bem empolgada, é um dos meus primeiros vídeos no YouTube. Eu fiz só um vídeo falando de um passeio que a gente fez em Grand Cayman, que foi muito legal. E o vídeo sobre o meu aniversário, que eu passei na praia com, gente, um pôr do sol sensacional. Mas enfim, outros vídeos. Se vocês quiserem saber, pergunta aí que eu vou tentar fazer vídeo, tá bom? Abraço, beijos e até mais.